Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí pela participação presencial. Hoje é tão difícil, né, um evento presencial e a galera participar. Todo mundo acostumado com o mundo online e remoto, né? Eu acho que esse é um momento bom para a gente. Mas muita gente, às vezes, que não pôde acompanhar presencialmente, a ideia depois disso aqui é divulgar depois o vídeo nas nossas redes sociais, né? Eu sou o Marcelo Carrem, eu sou da QC Certificações. A QC Certificações é um organismo certificador de produto, né, um equipamento eletromédico. Como muitos sabem, né, tem uma portaria do IMET chamada 384. Essa portaria ela preconiza certificações de produtos eletromédicos. Então, nós somos um organismo acreditado para isso. A QC também atua no mercado de sistema de gestão da qualidade, né, por exemplo, da ISO 13485, então nós somos um certificador, nós certificamos empresas para a ISO 13485 e também ISO 9001. Claro, nós não podíamos ficar de fora. Hoje em dia, cada vez mais, os dispositivos eletromédicos estão associados com outros dispositivos de telecomunicação, por exemplo, né? E, em função disso, né, nós também, hoje, somos um organismo designado pela Anatel para também oferecer o serviço de certificação de produtos de telecomunicação. Então, esse é o nosso serviço aí. Assim como nós fazemos em todas as feiras, a gente costuma fazer um conteúdo para que seja um conteúdo interessante e seja proveitoso para todos, né? E, em função disso, nós fazemos umas conversas, uns bate-papos, e não vai ficar uma coisa tão morosa com a apresentação e tudo mais, vai ser uma conversa. A gente fez um determinado roteiro para isso, né? Para a gente poder seguir, e eu acho que tem assuntos bastante interessantes para vocês. E, claro, né, para a gente poder falar um pouco mais da área regulatória, em específico da parte da Anvisa, nós tínhamos que chamar um especialista no mercado, que soubesse muito sobre o produto e que já atua há muito tempo. Então, nós convidamos aqui o Roberto Latini. Tudo bem, Roberto? Tranquilo? Tudo certo. Legal. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para que o Roberto se apresente para todo mundo, né? Que tem gente que conhece muito, impossível, às vezes, não conhecer o Roberto. Não estou falando de idade, viu, Roberto? Então, tá bom. Então, se apresenta, por favor. Apresente a Latini, né? Para o pessoal conhecer você e a gente começar. Ok. Bom, rapidamente, eu sou Roberto Latini, eu sou fundador do Latini Group. Eu sou biomédico e advogado, com bastante experiência também em engenharia biomédica. O grupo foi fundado em 1996. Hoje nós contamos com 3 empresas, uma delas especialista na área regulatória, com mais de 32 mil processos aprovados em Anvisa. E a intenção hoje é colaborar um pouco com vocês e tentar desatar alguns nós que a legislação nos apresenta desde sempre e que, com o avanço da tecnologia, alguns requisitos novos aparecem e algumas coisas são de difícil interpretação. Então, a nossa ideia aqui é tentar, como o Marcelo falou, é tentar fazer um bate-bola rapidamente e depois a gente fica à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas aí. Obrigado a todos pela atenção. Legal. Acho que outra coisa importante, pode gerar dúvidas durante esse processo aqui. Eu vou pedir só a gentileza, né? Vocês podem anotar a dúvida. E como tem um tempo aqui de utilização do próprio auditório, o que nós podemos fazer? O nosso stand é ali, do outro lado. Então, nós vamos estar ali. Vocês podem fazer as reuniões com a gente ali certinho, tranquilo. Quem quiser tomar um café, toma um café com a gente ali, né, Roberto? Eu acho que até pode ser uma coisa até melhor ali para ter uma conversa mais de perto, se precisar, tá bom? Só essa gentileza, tá bom? Obrigado, viu, gente? Bom, Roberto, acho que a gente pode começar com o nosso primeiro item aqui, que é uma pergunta bem recorrente. A gente atua muito com fabricantes de fora, né? Então, quando a gente fala do universo de certificação, muita gente vem de fora, como importador, por exemplo. E a primeira pergunta que a galera me faz é o seguinte: poxa, eu já tenho meu produto lá registrado no FDA, eu já tenho meu produto registrado nas vigilâncias lá da Europa, né? Então, tudo mais. Eu tenho meu produto registrado em outros países, no Japão, né? Então, o primeiro assunto que eu queria levantar com você, que me perguntam sempre existe um processo, a Anvisa enxerga esse processo da galera que fez o registro lá fora? Existe algum aproveitamento? Existe alguma, entre aspas, né, um fast track, alguma coisa nesse sentido, no aproveitamento de um produto que já seja registrado lá fora? Existe uma conversa entre agências, vamos dizer assim, né? Então, é uma pergunta bem tranquila, acho que é fácil de resolver essa aí, né? Quase isso. Bom, tem uma consulta pública que está em aberta, que é a consulta pública 1200 de 2023. Ainda está no período de
contribuição daqueles que queiram. Essa consulta pública ela faz uma previsão do reconhecimento mútuo dessa documentação, inicialmente entre Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália em relação ao Brasil, ou seja, aqueles países que já pertencem ao IMDRF, que é o International Medical Device Forum, Regulators Forum, que é um fórum internacional para harmonização e que a Anvisa pretende iniciar esse reconhecimento mútuo com esses países, com essas agências reguladoras. Tá? É bastante óbvio, pelo texto da própria consulta, que a Anvisa pretende avançar nesse tema, mas hoje a Anvisa pretende começar com esses 4 países. Eu acho que se começar a aceitar pelo menos alguma coisa, ter uma relação, já ajuda muita coisa, né? Se encurtar o caminho já está bom, né? Mas isso está previsto pelo novo regulamento, que é a 751, ou são regulamentos independentes? Não, são regulamentos independentes. A 751 ela estabelece os requisitos de qualidade, eficácia e segurança dos produtos, hoje chamado de dispositivos médicos, para que você também tenha uma harmonização em relação ao que se fala no resto do mundo, que é o medical device, anteriormente conhecido no Brasil como produtos para a saúde e antes disso como correlatos. Legal. Então, se eu tenho um produto normal, o fabricante, o importador aqui no Brasil, ele vai atrás do registro, né? Por ele mesmo, ele tem que seguir a 751, certo? Ele tem que seguir a 751 para dispositivos médicos e a 36 de 2015 para diagnóstico in vitro. Perfeito. Então, agora, a 751 é um momento novo na nossa área regulatória, certo? Com essa mudança, né, da que tinha da 185 para 751, né? Eu acho que vieram algumas principais mudanças, principalmente a questão de classe de produto. Existem outras mudanças que vieram com a 751? Você conseguiria fazer um paralelo ali de mudança, as implicações que vão vir com essa nova portaria devido ao novo requadramento de alguma regra, alguma coisa nesse sentido? Sim. Bom, inicialmente a 185. A 751 ela é um aperfeiçoamento da 185 e da RDC 40 também, que tratava inicialmente dos cadastros, que posteriormente passaram a ser chamados simplesmente de notificação. Então, o que a Anvisa fez? Ela aglutinou essas duas, a 185 e a 40, na 751 de 2022. A 751 de 2022 passou a viger a partir de março desse ano, e agora todo mundo tem que seguir a 751. A diferença principal entre a 185 e a 751 é que a 185 tinha 18 classes, ou melhor, 18 regras de classificação de produtos, e a 751 tem 22 regras, incluindo também regras específicas para software médico, que é uma coisa que agora está entrando no Brasil assim, à vontade. E lembrando que o software médico ele tem que obedecer às mesmas classes de risco dos produtos para a saúde. Então, classe 1, 2, 3 e 4. Tá? Com isso, o que aconteceu também? Acontece o seguinte fenômeno. Alguns produtos que eram passíveis de notificação passam agora a exigir registro, e alguns produtos que eram passíveis de registro são, por assim dizer, entre aspas, rebaixados à notificação. Nos dois casos, aqueles que passam do processo de notificação para registro, você tem que aplicar para um processo de reenquadramento sanitário, lembrando que a notificação não demanda a certificação de boas práticas e o registro demanda, portanto, se você tem um produto que era passível de notificação e agora esse produto vai ser passível de registro, um dos itens de exigência é a certificação de boas práticas. Tanto para notificação quanto para registro, já se fazia exigência tanto de Anatel quanto do certificado de conformidade, que é a área de especialidade da QCCert. Então, quanto a isso, não tem muita dúvida. E aqueles produtos que saíram de registro e passaram à notificação, eles passam a ter um processo de adequação, simplesmente uma retificação, um processo de retificação sanitária. Então, você tanto pode ter produtos que subiram de classe como produtos que desceram de classe. A nossa experiência mostra que 95% dos produtos ou mais não mudaram de classe. Tá? Mas aqueles de 0,1% a 5% precisa prestar atenção, porque o que acontece? Existe um prazo máximo para fazer isso. Qual é o prazo? É o prazo de 365 dias da publicação da norma até 365 dias, ou seja, esse prazo está correndo e ele termina em 2024. O que acontece depois disso? Depois disso, o produto fica em situação irregular. Se o produto está notificado e, na verdade, agora ele é passível de registro, a Anvisa pode suspender essa notificação e a comercialização do produto
a título de prazo para adequação, ela pode simplesmente cancelar, e vice-versa do registro em relação à notificação. Vamos com calma, então. Esse 1% que passou, por exemplo, que aumentou a classe dele, então, a maior implicação que você enxerga é a certificação de boas práticas, certo? Sim. Aí, por exemplo, aí você tem que ser... Outra coisa que eu ia te perguntar. Então, eu já tenho o registro lá. Eu não vou fazer um novo agora. Então, eu tenho que fazer uma readequação dos registros que eu já tenho lá, então. Isso. Na verdade, você tem que readequar. Nesse sentido, é passada a notificação para registro. Então, o que você vai fazer é um processo de reenquadramento sanitário. Existe naquela relação dos assuntos da Anvisa, existem códigos específicos para isso. Você vai entrar com o pedido de certificação de boas práticas, vai juntar esse protocolo a esse processo de reenquadramento, de readequação sanitária, e a Anvisa vai fazer a análise. Em tese, veja, não existe uma regra, o que acontece durante o prazo de análise desse processo. Em tese, a Anvisa não deveria suspender a comercialização do produto, uma vez que você deu entrada no prazo correto para a readequação desse processo de notificação agora para registro. Mas essa é uma decisão que cabe à Anvisa. Mas eu lembro que as decisões da Anvisa, como de qualquer órgão público, têm que estar fundamentadas na legislação. Então, assim, se você também já tem produto em estoque, o produto está vendido, o produto está em distribuidor, o produto está em trânsito para entrar no Brasil, enfim, ou está em trânsito para sair do Brasil, porque a gente pode estar falando de um fabricante nacional que vai exportar, teoricamente, a Anvisa não deveria bloquear a comercialização desse produto até que ela mesma verifique essa documentação e faça, pelo menos, a primeira inspeção de boas práticas. Porque pode ser também que, na inspeção de boas práticas, a empresa lá de fora ou daqui dentro não passe. Mas, por exemplo, se a gente levar em conta o tempo de certificação de boas práticas, eu acho que vai ser um pouco mais longo que o processo de adequação, né? A Anvisa vai aguardar esse processo de você obter boas práticas e vai manter o seu registro ativo ao longo desse tempo, ou ele vai... Então, teoricamente, sim. A norma não fala o que é que vai acontecer. Por quê? Porque, obviamente, a Anvisa vislumbra dentro desse cenário várias possibilidades. Então, o produto está regular, mas a indústria pode não estar regular, o fabricante pode não estar regular em função disso. Então, pode não passar na certificação de boas práticas. Outra coisa, se a empresa tenta fazer a certificação de boas práticas utilizando o MDSAP, né, através do MDRF, que é o Plano de Auditoria Única para Dispositivos Médicos, que faz parte do MDRF, né, o fórum que eu já falei antes, essa certificação deve acontecer em até 6 meses, de acordo com a RDC 743 de 2021. Acho que se não for 21 é 22, mas a 743 aqui estabelece os prazos da Anvisa. Se você vai por uma certificação fora do MDSAP, o prazo é até 1 ano. E essa readequação, por exemplo, a Anvisa tem sido proativa e, por exemplo, eu tenho meu banco aqui de registro. Esse precisa de adequação. Ela lança um comunicado para o detentor do registro ou não? O detentor do registro que tem que se resolver, se planejar e ir atrás? Essa é uma obrigação do detentor do registro. A Anvisa não vai fazer isso pelo detentor. Mas aí também ela pode suspender o seu registro. Aí vale aquela máxima popular, camarão que dorme a onda leva, né? Então, assim, na verdade, a área regulatória é uma área que você tem que estar com o radar ligado 24/7. Porque eu falo, o Brasil é o país que você dorme irregular e acorda irregular, em vários sentidos. Tributário, civil, penal, regulatório. Então, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. O profissional regulatório ele tem que estar ligado o tempo inteiro nesse tipo de coisa. E quanto à validade dos registros? Mudou alguma coisa ou eles continuam com os mesmos prazos? Como que está? Não, os mesmos prazos. As notificações, uma vez concedidas, elas não têm prazo de vencimento e os registros 10 anos a contar da data de publicação. Considerando que no final do último ano, início do 10º ano desse decênio, a empresa tem 6 meses de prazo de calendário para fazer a sua renovação. Se não fizer a renovação nesse prazo, então perde-se o registro, a empresa pode pedir novo registro daquele mesmo produto, mas vai mudar o número de registro, o que pode ser o problema para algumas empresas que tenham, por exemplo, muita rotulagem em estoque, muita embalagem em estoque com o número do registro. E uma vez perdeu o registro, toda aquela massa que você tem no seu estoque, você está proibido de vender, por exemplo? Sim, a Lei 6360 ela é clara em dizer que produtos não registrados
não podem ser comercializados. Ah, mas eu importei na vigência do registro e o registro morreu agora dentro de casa. Teoricamente, você deveria ter, antes do final do vencimento desse registro, você tem 120 dias para esgotar seu estoque. Mas, né, sempre tem um mas. Então, assim, a sugestão é não percam o prazo para a renovação do registro. A empresa não tem mais interesse em renovar esse registro? Bom, aquilo que está no teu estoque tem que ser faturado antes do final do vencimento do registro. Mas você tocou num assunto importante que com a gente é uma pergunta recorrente lá, né? Por exemplo, tem algumas empresas que às vezes vão deixar de importar um produto, mas ela já importou uma gama de produtos e está no estoque dela. Só que aí chega no momento de renovação, por exemplo, do certificado Inmetro, ela fica meio assim de fazer, porque fala assim, olha, eu não vou mais trazer o produto, mas eu tenho que comercializar o que tem, né? Aí, na certificação, existe um momento que nós fazemos uma auditoria de encerramento, na qual nós relatamos os produtos que estão em estoque e tudo mais, e nessa relação, né, de produtos também tem uma média ali, olha, eu vou desovar esses produtos em tanto tempo. Com a Anvisa, isso funciona assim também ou não? O importador não vai mais fazer o processo de importação, mas, por outro lado, ele quer vender aquilo que ele já está no estoque. Existe um canal de comunicação, ei, Anvisa, olha, eu não vou mais trazer o produto, mas eu só quero desovar esses caras aqui. Existe um processo assim ou não? Então, teoricamente, antigamente se fazia uma solicitação de autorização de esgotamento de estoque. A Anvisa dava até 90 dias para você esgotar o estoque. Hoje, a própria 751 já faz uma previsão de 120 dias. Então, na verdade, é assim, a sugestão é sempre, não deixem vencer o prazo, a validade do registro com o produto em estoque. Porque você sempre vai cair naquela coisa de que, tá bom, eu vou faturar o produto, mas o produto não tem mais registro. Se o produto não tem mais registro, primeiro, a Lei 6437 de 77, que faz a previsão das irregularidades sanitárias, você pode se enquadrar numa das situações em que tanto o vendedor quanto o comprador fiquem passíveis de notificação e multa por parte da Anvisa, né? Número 2, isso pode desaguar num processo no Ministério Público Federal. Se algum paciente tiver algum evento associado ao uso desse produto e que, por azar, não tenha sido vendido no prazo em que o registro já tenha se esgotado. Então, tem uma série de consequências que podem advir daí, que é por isso mesmo que a gente sugere não deixe vencer o registro. É mais barato você renovar o registro e pedir o cancelamento logo depois do que você sustentar as consequências de uma possível venda do produto sem registro. Até porque eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, o principal fiscal hoje do mercado não é mais a Anvisa, é o seu concorrente. É ele que vai te entregar para a Anvisa. É ele que vai entrar num canal de denúncia e vai dizer, olha, a empresa tal vendeu o produto X ou o produto Y fora do prazo de validade do registro. E aí está feito o imbróglio. Sem dúvida, na verdade, esse processo de denúncia, né, entre aspas, aumentou muito. A gente sofre um pouco lá no sentido até de adequação dos certificados, porque, às vezes, no processo de denúncia, ele tem que, às vezes, adequar o manual dele novamente, submeter tudo de novo. Então, a gente vem para cá, porque, olha, por que você está adequando? Ah, porque eu tive uma denúncia do meu concorrente e eu tive que tirar tal frase do meu manual, porque não era coerente com o produto que eu estava vendendo, ou alguma coisa de marca, né? Mas por que eu perguntei essa questão de cancelar o certificado? Porque hoje, por exemplo, se um certificado Inmetro ele é suspenso ou ele é cancelado lá com a gente, nós temos uma comunicação com a Anvisa. Então, eu mando para a Anvisa, Anvisa, o certificado tal, do modelo tal, do produto X, esse certificado não vai existir mais, ou foi cancelado ou suspenso. Então, nessa situação, a Anvisa vai entrar em contato com o cara, não vai não? Vai. Na verdade, a Anvisa dá um prazo de 90 dias para que ele se adeque. Não se adequando nesse prazo, vai vir a suspensão e o cancelamento desse registro. O próprio artigo 12 da 751 fala o seguinte, os dispositivos médicos sujeitos à certificação de conformidade pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade somente podem ser importados e comercializados e fabricados durante a vigência do certificado de conformidade, o que significa dizer o seguinte, o certificado de conformidade ele está para o registro ou para a notificação como oxigênio está para um ser vivo, acabou o oxigênio, acabou a vida. Se você cortar o certificado do produto registrado, do produto notificado, você está quebrando a cadeia de regularidade dos requisitos regulatórios. Se você quebrar essa cadeia, para a Anvisa o produto deixa de ser um produto seguro, porque a Anvisa ela avalia o quê? Segurança e eficácia do produto e depois
ela segue pela trilha da rastreabilidade, uma vez que a notificação ou registro foi concedido. Então, eu costumo dizer que a ponte que liga o produto não regulado ao produto regulado é uma ponte que tem 2 pilares: segurança e eficácia, onde vai entrar também a parte de certificação e boas práticas, e depois disso a rastreabilidade, que é você ir desde a matéria-prima até o produto acabado, porque quando você tem uma ação de recall, uma ação de vigilância sanitária de campo, isso começa lá do teu usuário, lá do hospital, do dentista, do médico, do laboratório, para trás. Na verdade, o certificado de conformidade do Inmetro que nós entregamos parece assim, é o resultado final, é o certificado do Inmetro. Mas, na verdade, ele passa por uma gama de atividades, né? Por exemplo, ensaio em laboratório, ensaio de segurança elétrica, compatibilidade, auditoria de fábrica, avaliação de gerenciamento de risco, avaliação da usabilidade. Então, são muitas etapas que resultam num certificado no qual a Anvisa até acredita o seguinte, que em muitos dos processos agora que não tem a validade, ela se baseia na validade do certificado, na verdade, né? E uma coisa importante que você está falando que também vale a pena chamar a atenção. O produto que está sendo comercializado, seja ele fabricado no Brasil, seja ele importado, ele tem que ser ipsis literis, ele tem que ser exatamente o mesmo produto que foi registrado. Estou mudando só isso aqui. Bom, você precisa perguntar se só isso aqui, se o produto é passível de certificação, se só isso aqui que você está mudando impacta na certificação do produto. Pode impactar. Só estou mudando aquilo ali. Você precisa ver se isso não vai impactar no registro ou na notificação que você tem. Relembrando de novo, o principal fiscal hoje é o teu concorrente. Além disso, existe uma rede, acho que a maioria aqui sabe, existe uma rede chamada de Rede Sentinela, que é uma rede formada por praticamente todos os hospitais públicos e alguns hospitais privados, que tem a incumbência de informar a Anvisa os efeitos colaterais do uso dos produtos, etc. e tal. Então, eles mesmos podem fazer a verificação de que o produto que eles receberam não é necessariamente o mesmo produto que está registrado. E eles mesmos sobem uma denúncia para a Anvisa, e o papel da Anvisa, até por vamos dizer assim, obrigação legal, que é o chamado direito de polícia, né? Que não é prender as pessoas, né? É fazer aquilo para que eles foram incumbidos por lei, eles são obrigados a informar o Ministério Público. Por isso que eu estou falando, isso pode trazer muitas consequências. Essa questão da certificação é tão importante que uma das razões da 751 para que o registro ou a notificação não seja concedido mediante uma petição primária é a falta do certificado de conformidade. Então, esse levanta um assunto importante. Então, se a gente pensar em exigências comuns que você frequentemente observa lá, quais são as exigências mais comuns e quais são os indeferimentos mais comuns que você tem lá hoje? Bom, indeferimento de pronto é documentação mal redigida, formulários que são preenchidos de maneira incorreta, de maneira incompleta, informações desencontradas entre aquilo que o Inmetro está dizendo no certificado e aquilo que o produto está dizendo na instrução de uso que você entrega para a Anvisa. Então, geralmente, essas são as principais, os principais motivos de indeferimento, além das evidências clínicas que nem sempre acompanham o produto. É importante saber o seguinte: se você está registrando um produto X, está registrando lá ultrassom modelo 99/J, não adianta você mandar teste de outro modelo. A Anvisa quer ver o modelo que está sendo registrado ser testado. Ela quer o teste do produto. Outra coisa que causa muito indeferimento: o produto é estéril. Ela quer saber o que aconteceu com a embalagem do produto. É muito comum que as empresas mandem só o teste da embalagem do produto. Ela quer saber o que aconteceu com o produto enquanto ele está dentro da embalagem. Então, na verdade, você tem normas distintas quando você trata, por exemplo, de esterilização de produto. Então, ela quer saber o seguinte: você está declarando que o ciclo de vida de um produto, por exemplo, é de 5 anos. Então, o shelf life, lá, o prazo de validade dele é 5 anos. Tá, às vezes, o produto, você olha para o produto, você fala assim, pô, mas se eu pegar um catéter de poliuretano, se eu jogar esse negócio na natureza, ele vai levar 5.000 anos para se degradar, porque é poliuretano. Então, na verdade, ele não vence. Nós vamos morrer antes do poliuretano vencer. Concorda? Então, o que vai definir o prazo de validade desse produto se não é indeterminado? É o ciclo de esterilização. Então, a Anvisa ela quer saber, no ciclo de esterilização, o que acontece com a embalagem, que tem um tratamento para a Anvisa, e o produto que está dentro da embalagem, que tem outro tratamento. A função da embalagem não se confunde com a função do produto, e vice-versa. Então, essa é uma razão recorrente também da Anvisa falar,
estou indeferindo porque você me mandou o teste da embalagem, mas eu quero ver o teste do produto. O que acontece no ciclo de vida do produto lá dentro? E aí você está comentando sobre a questão de indeferimento. E se a Anvisa perceber, por exemplo, uma omissão de tecnologia? Vou dar um exemplo até. Vamos dizer que chega alguns produtos para a gente e chega 2 modelos. Um tem Bluetooth, o outro não tem. O outro é por cabo, a comunicação. Daí a gente fala assim, olha, esse do Bluetooth vai ter certificação da Anatel. Ah, mas eu só vou vender o de cabo. Ah, o meu só tem cabo, não tem o Bluetooth. Mas na hora de vender, só Deus sabe, né, na verdade. E se por algum momento, alguma fiscalização, né, uma denúncia, igual você falou dos concorrentes, olha, aquele produto lá está vendendo, o modelo é até o mesmo que está registrado, mas aquele é Bluetooth, e o que está lá é com cabo. E aí? Na verdade, nesse momento, do ponto de vista legal, você estaria efetuando a venda de um produto não registrado. Ele pode até ser um produto, para a Anvisa ele vai ser um produto similar, ele não vai ser o mesmo produto. Só que se você estiver vendendo um produto que tem características não registradas, e aí o que a Anvisa vai entender? A Anvisa vai falar o seguinte, ele não registrou o produto com Bluetooth para não gastar o dinheiro na Anatel, e etc, etc, etc. Quer dizer, o primeiro pensamento que vai vir é má fé. Porque toda relação jurídica, por princípio, ela tem que estar fundamentada na boa-fé, assim como o contrato, assim como outras coisas. A primeira coisa que a Anvisa vai falar, bom, é malandragem, né? Se você está vendendo um produto não registrado, você fica passível de multa mais prisão de 10 a 15 anos. Esse é o artigo 10º da Lei 6437 de 77. É melhor não correr o risco. Então, o buraco é bem mais embaixo na situação, né? Não é tem só perder o registro. Então, e tem um detalhe. Você ainda vai ter as agravantes e as atenuantes. Ou seja, se você fez sabendo que você não podia ter feito, isso na lei já é uma agravante. Então, a tua pena vai aumentando, a tua multa vai aumentando, a tua possibilidade de interdição vai aumentando, e pior fica quanto mais crítico é o produto. Se você estiver falando de um produto de classe 1, estou falando lá de bolinha de algodão, isso é uma coisa. Se você estiver falando de um catéter ou de um equipamento de radiofrequência que vai no sistema nervoso central de uma criança, você está falando de outra coisa totalmente diferente para a autoridade sanitária. E falando um pouco da Anatel, então, por exemplo, se a gente detecta, no processo de certificação mesmo, que ele tem um processo de comunicação sem fio, um dispositivo, seja ele qual for, qualquer tipo de tecnologia, a gente faz a certificação da própria Anatel, né, da homologação do módulo, se for só o módulo, se for o dispositivo completo e tudo mais. Se eu estou fazendo o registro lá na Anvisa, né, e submeto o dossiê técnico, e eu não submeter esse certificado da Anatel, esse também é um motivo de indeferimento ou exigência? Para a Anvisa poderia ser razão suficiente para o indeferimento de pronto, sem fazer qualquer tipo de exigência. A critério do técnico que está verificando, ele poderá, ele não é obrigado, ele poderá, nessa situação, falar, olha, está faltando isso aqui, vocês estão falando que o produto tem Bluetooth ou Wi-Fi, ou seja lá o que for, e nós precisamos receber o certificado da Anatel. Para qualquer exigência, independente da natureza da exigência, eu lembro a vocês que a empresa tem 120 dias para responder e a Anvisa retoma o prazo de análise depois desses 120 dias, de acordo com a RDC 741. Tá? Então, a empresa nunca terá mais do que os 120 dias. Então, por exemplo, se você tinha que mandar um certificado de conformidade, só para dar um exemplo, você não mandou, a Anvisa fez a análise e gerou uma exigência, se aquele produto não tivesse sido testado lá fora, ou aqui, ou seja lá o que for, e você depender de fabricar amostras, recolher essas amostras, mandar para um laboratório e tal, o tempo pode não ser suficiente para enquadrar dentro desses 120 dias. E a Anvisa não tem mais extensão de prazo em exigência. Então, são 120 dias e acabou. Então, se você não cumprir nos 120 dias, o teu processo, obviamente, vai ser indeferido. E aí, eu queria te dar um outro exemplo, né? Quando a gente faz um processo de certificação, o de Inmetro hoje, o certificado de Inmetro, hoje, quando a gente emite o certificado, ele não tem mais a data de validade. Então, ele fica válido até que se altere o projeto, até que se altere a norma vigente, você faz os novos ensaios e vai, né? Então, ele fica uma data determinada, acho que acompanha um pouco o que a Anvisa preconizou lá. Mas o certificado da Anatel, algumas tecnologias, por exemplo, têm validade de 2 anos. Então, quando eu vou submeter para a Anatel o certificado lá, vai por 2 anos. Você acredita ou você já vivenciou, a Anatel também monitora a validade do certificado da Anatel e começa, assim, uma certa... me manda o outro certificado que esse aqui já venceu, por exemplo. Sim, a Anatel monitora. É até obrigação dessas agências monitorar os certificados que são emitidos em nome delas. Legal.
Isso é importante, porque às vezes a gente fala, só emitiu, a Anatel nem está fechando o olho para isso, né? Não, e do mesmo jeito que o certificado de conformidade e o de boas práticas é parte do, vamos dizer assim, do ecossistema de sobrevivência de um registro ou uma notificação, a Anatel idem na mesma data. Legal. Agora, uma pergunta minha. Muito tempo atrás, quando já trabalhei no balcão de cá do fabricante, já acompanhei alguns processos de registro. E eu lembro lá, Roberto, que olha assim, eu passava por responsável técnico do processo, ele tinha que assinar todas as folhas, né? Mas nesse mundo hoje em dia da tecnologia, hoje não é assim mais, ou é assim ainda? Não. Hoje os processos estão dispensados de rubrica em todas as folhas. Hoje você só assina nas folhas indicadas. Inclusive, a Anvisa hoje já solicita que a assinatura seja eletrônica, ou seja, assinatura digital. Você vai lá com o teu eCPF, faz a assinatura, e que também é importante, muitas vezes você, como responsável técnico legal, você não está presente, aí você deixa o seu eCPF com alguém. Cuidado, porque para um juiz quem está assinando é o titular do eCPF. Tá? Não se passa eCPF por procuração para ninguém. Isso é importante, porque imagina, né? Você vê que na procuração, por exemplo, procuração que tecnicamente se chama instrumento de outorga, o que você faz? Eu passo lá para o Marcelo uma procuração com poderes para ele fazer as atividades X, Y, Z no meu nome. Se ele ultrapassa isso, ele está cometendo um crime. Mas eu nunca vou passar uma procuração para ele falsificar a minha assinatura ou fazer a minha assinatura. O eCPF é o equivalente de uma assinatura, então ele é personalíssimo. Ou seja, tem que ser utilizado pelo titular, né? Antigamente, até a Anvisa, quando a gente emitia o certificado, alguns processos, até a gente tinha que reconhecer firma do certificado nosso que a gente emitia. Mas agora, com o processo digital, facilitou muito, né? Porque até alguns clientes nossos já fazem o processo de apostilamento do próprio certificado que ele imprime lá mesmo, que já está com a assinatura digital, então facilitou muito. Um paralelo que eu queria fazer para você, né, elucidar mais a parte do registro da Anvisa, por exemplo, na certificação de produto, a gente recebe, por exemplo, muitos documentos na língua inglesa, por exemplo. Então, a gente pega um relatório de engenharia de usabilidade, está em inglês. A gente pega, por exemplo, um relatório de gerenciamento de risco, está em inglês também. Alguns ensaios, né, de segurança elétrica, compatibilidade, depende da norma, também estão em inglês. A Anvisa aceita alguns documentos em inglês na hora que você faz o processo? A Anvisa aceita os documentos em inglês, espanhol ou português, a parte da documentação técnica. O resto do processo, basicamente, os formulários, rotulagem, relatório técnico, que ainda existe, né, que, entre aspas, relatório técnico hoje, e as instruções de uso, todas elas em português. E também isso me puxa a lembrança do seguinte: se o produto for de uso profissional, as instruções de uso podem ser disponibilizadas em meio digital. Então, por exemplo, eu estou vendendo lá um ultrassom, obviamente eu não vou vender um ultrassom para a dona Mariazinha levar para casa. Nós vamos vender um ultrassom para uma clínica, para um médico especializado. Nesse caso de venda de produto de uso profissional, médico hospitalar, odontológico ou laboratorial, as instruções de uso podem ser fornecidas em meio digital, ou seja, eu posso, por exemplo, colocar lá um código QR e na hora que o profissional escanear aquele código QR, vai abrir as instruções de uso, que pelo Código de Defesa do Consumidor tem que estar em português. Né? Também tem aquele truque, eu entrego uma instrução de uso de 20 páginas para a Anvisa, mas quando eu disponibilizo no equipamento tem 5.000 páginas de instrução de uso, também não pode. Né? Uma coisa tem que guardar concordância com outra. Os produtos de uso para leigos, por exemplo, um monitor de pressão arterial, né? Aquele aparelhinho de pressão digital que todo mundo tem em casa, um termômetro de uso clínico digital comum, que hoje são proibidos os de mercúrio, todos esses têm que acompanhar uma instrução de uso impressa em português. Então, de novo, instrução de uso para leigos sempre impressa, para profissionais impressa ou digital. Só que você tem que informar para a Anvisa, na hora que você está pedindo o registro do produto, a notificação, que você vai disponibilizar digitalmente e tem que explicar para a Anvisa onde é que vai estar disponível isso. Tá? E se amanhã você alterar, não, alterei o site da empresa, guardava na Amazon, agora eu vou guardar em outro servidor, outra nuvem, então você tem que informar para a Anvisa. Tá? Você lembra o seguinte, ó, a Anvisa é quem toma conta, a Anvisa é o síndico do condomínio aí. Então, tudo que você vai fazer, você tem que avisar o síndico. Ó, vou mudar a fachada do negócio, avisa o síndico. Vou trocar o elevador, avisa o síndico. Tá? Ela tem que estar 100% do tempo antenada com aquilo que está acontecendo. Tanto isso é fato,
Porque hoje você tem algumas alterações de implementação imediata e você tem algumas alterações que demandam uma análise e uma aprovação da Anvisa em diário oficial antes que você possa implementar. Uma pergunta bem recorrente é isso que você falou. Muitos clientes chegam para a gente e falam assim, olha, eu posso disponibilizar um QR Code, um QR Code no meu dispositivo e lá ele ter o acesso ao manual? Então, para a Anvisa, isso é tranquilo. Para a gente ficava meio assim, fala, olha, eu acho que você tem que perguntar para a Anvisa, quem manda no assunto é a Anvisa. Mas para a gente, tudo bem, porque ele acaba mandando o arquivo em PDF para a gente fazer análise, né? Mas, então, isso é possível, então, para a Anvisa hoje? É possível. A Anvisa tem uma resolução específica que trata desse tema. Bom, isso é interessante, porque acaba economizando um pouco de papel, né? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Então, vamos dizer que a gente tem um produto extremamente técnico, né? Que para você poder operar um tomógrafo, por exemplo, você tem que ter um treinamento lá para você. Esses tipos de equipamentos, a Anvisa não libera para fazer um manual em inglês, por exemplo, ou as instruções de uso em inglês, tem que ser extremamente português? Tem que ser em português. Tem que ser em português, até porque você parte do pressuposto que a língua mãe no Brasil é português. Então, assim, eu diria para vocês que boa parte dos médicos, por incrível que pareça, boa parte do pessoal da área da saúde não fala inglês, não fala uma segunda língua. Então, hoje a gente ainda tem esse problema da segunda língua no Brasil. Então, o único jeito de você operar um equipamento desse de maneira correta é em língua portuguesa. Legal. Eu queria fazer um outro paralelo, Roberto, que é o seguinte. Hoje em dia, né, quando a gente fala de certificação Anatel, está muito vigente a questão de segurança cibernética, por exemplo, né? Então, alguns produtos que nós fazemos homologação tem que ter segue um ato da Anatel, que chama 77, que preconiza uns requisitos referente à proteção dos dados, à proteção de alguma invasão e tudo mais. Você, nesse seu longo experiência com a Anvisa, nesse contato que você tem com o mercado, você acredita que a Anvisa também está se debruçando um pouco mais nesses cuidados? Porque, por exemplo, se a gente entrar nesse universo, é um universo complexo, né? Vai entrar no mundo aí que, às vezes, a preocupação é você manter um paciente, né, vivo, vamos dizer assim, né? Mas o outro lado de você também, essa preocupação dos dados né, que estão operando ali. A Anvisa está entrando também nessa ideia, nesse mercado? Como que tá? Tem um guia que foi publicado em 2020, que é o guia número 38, que cuida de segurança cibernética dos produtos, dos dispositivos médicos, na verdade. Esse guia ele ainda é um guia orientativo, tá? Ele não é vinculativo, ou seja, você não precisa cumprir necessariamente o que está lá, ou comprovar para a Anvisa que você está cumprindo o que está lá, para você ter o registro do produto. Mas saiba que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, como o produto para a saúde, normalmente ele está lidando com uma informação chamada informação sensível, e dentro da classificação de informação sensível estão os dados de saúde do paciente, as variáveis biológicas, enfim, você saiba que, de alguma forma, você, importador ou você, fabricante, já está envolvido nesse nível de responsabilização, tanto civil quanto penal. Tá? E lembrando que existe no Brasil a AND, que é a Agência Nacional de Proteção Digital, né? Que já trata desse assunto e já tem multado empresas que não cuidam da segurança cibernética e tudo mais. Então, a Anvisa, hoje, ela ainda olha bastante para a segurança cibernética em termos de produto, não tanto de usuário e de ambiente, mas em termos do produto, mas sim, a Anvisa está se debruçando sobre isso, e tanto ela está se debruçando que ela tem hoje uma resolução também específica, que é a RDC 657, que trata só de software médico. Boa, essa é uma questão que vem recorrente também, na verdade, né? Eu acho que essa resolução sobre software é nova, não é? Ela é recente, não é isso? Sim, ela é de 2022. Legal. Então, como que funciona um pouco dessa parte do registro de software? Porque são softwares como produto médico, né? Como dispositivo médico, na verdade, né? O que seria esse software como dispositivo médico? Tá. Basicamente, os softwares como dispositivo médico, eles têm que seguir a mesma classificação da RDC 751. O que diz a RDC 751? Que um dispositivo médico é aquele dispositivo, material ou artigo destinado a tratamento, ou seja, terapia, diagnóstico ou prevenção de alguma situação que escapa à saúde normal do indivíduo, né? Então, um software médico ele tem que ser um software destinado também a uma dessas coisas. Eles também estão classificados de classe 1 a classe 3, a grande maioria classe 1 e classe 2. Os de classe 3 têm mais exigências, inclusive alguns requisitos que você tem que comprovar de validação de segmento de algumas normas específicas,
mas a Anvisa considera esses produtos como produtos para a saúde. Então, você pode ter algumas situações que são o Software as Medical Device, o SAMD, que é aquele software que você pode vender incorporado a uma mídia ou baixar da nuvem e instalar num determinado produto, um computador, por exemplo, e converter esse computador num produto para a saúde. Você tem o Software as Service, o SAS, que é aquele software que você usa na nuvem, mas que você usa para fins médicos também. Então, esse também é um software que merece registro. E você tem o software que já vem incorporado no produto para a saúde, por exemplo, uma ressonância, um ultrassom que não vai funcionar sem a parte lógica do negócio. Então, esse já está registrado junto com o equipamento. Quando você registra o equipamento, aquela versão do software já está registrada. Veja bem o que eu disse. Versão. Se você mudar a versão, você tem que informar a Anvisa para saber se aquilo demanda um novo registro ou não. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma determinada versão lá de um ultrassom que eu faço uso desse ultrassom como ultrassom ginecológico. Agora, eu mudei a versão desse software, e esse software ele habilita agora uma função como ultrassom, por exemplo, cardiológico. Bom, então eu estou agregando coisas que nesse produto antes não estavam informados para a Anvisa. Então, para a Anvisa já é outra coisa. Isso é diferente de uma revisão. Revisão normalmente para resolver aquele bugzinho que tinha no... toda vez que aparece o número 2, trava a tela. Isso normalmente é um bug que você vai resolver através de uma revisão, e uma revisão não demanda novo registro na Anvisa. Tá? Então, na questão do software é isso. Aí você tem no artigo 2º, se eu não me engano, da RDC 657, item 7, parágrafo 2º, não se aplica o registro da notificação aos seguintes softwares: bem-estar, relacionado em lista disponibilizado pela Anvisa. Então, se a Anvisa criar uma lista específica de, olha, esses tipos de software não demandam registro, para uso financeiro e administrativo em clínicas, aqueles que processam dados médicos, demográficos ou epidemiológicos, ou seja, aqueles que são uma simples tabela, tipo DataSUS. Você entra no DataSUS, tem uma tabelona lá dizendo quantos pacientes tem isso, quantos tem aquilo, quantos morreram, qual é a morbidade, qual é a mortandade, enfim, de alguma coisa. E os embarcados em dispositivos médicos, porque, como eu já disse, quando você registra o dispositivo médico, você já está registrando o software em si. Então, aquele firmware, por exemplo, se tem um monitor muito parâmetro, que tem o firmware que para poder controlar todos aqueles dados, aquele software do equipamento não é considerado um dispositivo médico? Não, porque o equipamento, talvez para os que não tenham essa informação, quando você tem um hardware, que é o equipamento, mais um software, você tem um firmware. Quando você registra o equipamento, você está registrando o firmware. Porque se você se você pegar o software simplesmente e jogar dentro de um computador, ele não vai funcionar, porque ele não tem a parte do circuito de tratamento de entrada de sinais, tratamento, essa coisa toda. E quando você também tira o software de dentro do firmware, você vai ter um hardware que também não vai operar. É como se você tivesse uma pessoa sem cérebro. Não funciona. E aí, eu acho que gerou, não sei se por alguma frase dentro da própria RDC, algumas pessoas ligam para a gente e falam assim, olha, eu tenho software e quero certificar com você. Esse software, pelo menos pela parte do Inmetro, não tem nenhuma portaria definida lá pela parte do Inmetro. Mas e na Anvisa? Na Anvisa, ela define que esse software ele tem que passar por um processo de certificação também, ou só documentos para validação? Como funciona? Não. A Anvisa ela sempre questiona a validação do software. E validação de software é sempre um pepino aqui no Brasil, porque também ninguém sabe exatamente o que é uma validação. O processo de validação de software ele é solicitado pela Anvisa, mas para os produtos de classe, para o software médico de classe 3 e 4, ela exige uma declaração de conformidade com normas internacionais. Isso está no artigo 13 da RDC 657, onde ela fala que deve incluir no mínimo as seguintes versões: da IEC 62304 de 2006, que é o Medical Device Software, a IEC 62366-1 de 2015, que é Medical Devices, que é a usabilidade, e a engenharia por trás disso, e a ISO 14971 de 2007, que é a gestão do risco da aplicação daquele software.
Fazendo um paralelo, então, com até o software que seria o firmware, né? A gente pede as mesmas normas, pode falar a verdade. Usabilidade, que é a 6061-1-6, né? Ou a 62366, que ela está linkada uma norma com a outra. A 14971, que, na verdade, ela faz avaliação de gerenciamento de risco, não só de equipamento, mas de processo produtivo, entre várias coisas aí, né? E a validação do software, que é a IEC 62304, né, que é específica para a validação do software. Então, aquele pessoal fala, mas como que eu vou fazer uma validação? Eu acho que essa norma aí da IEC 62304 é uma boa referência, viu, Roberto? Inclusive, ela classifica o risco do software lá dentro dela. Sim. Bom, isso demonstra, pelo menos para mim, o meu feeling é que isso vai ser aperfeiçoado e, no futuro, a Anvisa vai acabar soltando alguma coisa relativa à validação de software e provavelmente vai ser utilizado o Inmetro também para isso. Eles devem andar de mãos dadas, assim como eles fazem hoje na certificação. Provavelmente. O que a gente percebe é que a Anvisa ela faz um benchmark. O Inmetro tem um processo de certificação para tal coisa. Em vez de ela criar um método de certificação, ela acaba utilizando o que já tem. Ela só vai definir uma RDC e falar, olha, para certificar, aconteceu com equipamento médico, equipos, agulhas, seringa, a mesma coisa, né? Ela lança uma RDC e fala assim, ó, tem que certificar. E para certificar é de acordo com a portaria do Inmetro, né? Ela faz um link. Porque a metrologia, basicamente, essa questão de certificação está debaixo da asa do Inmetro, que é quem tem esse know-how, né? E que, afinal de contas, foi criado para isso mesmo, né? A função do Inmetro é regulamentar alguns mercados, né? Que mercado que o Inmetro regulamenta? Não só de equipamento para a saúde, né? Equipamento médico, mas, quem não sabe, eletrodoméstico é uma das portarias que existe lá dentro. Então, se vocês forem comprar uma chapinha de cabelo, dão uma olhada lá se tem a certificação, porque é obrigatório, senão não vende, né? Vai comprar, agora puxando a sardinha para o Anatel, né? Vai comprar um celular, vai comprar um carregador, dá uma olhadinha se tem o selo. Mas é mais caro mesmo, porque passar por um processo de certificação, né? É mais caro e mais seguro, né? Exato, daí não pode reclamar que explodiu depois, né? Nesse calor que tá, deixei meu celular lá no carro, chega a quantos graus dentro do carro, né? Estoura a bateria, né? Legal. Mas um assunto importante que vem da questão do software, que todo mundo acaba linkando, é a questão da segurança cibernética. Dentro da portaria dessa resolução da própria Anvisa, ela preconiza ela define algum requisito que suporta alguns itens para segurança cibernética? Como que funciona? Sim, mas é aquilo que eu tinha falado, né? A segurança cibernética ela ainda vê mais como um fato orientativo, você tem que comprovar, né? Assim, é mais você aderir do que propriamente ela cobrar uma norma específica daquilo. Eu acho que a segurança cibernética está assim, engatinhando ainda, tem alguns processos já internamente. A gente até fez um vídeo só falando apenas de segurança cibernética. E para você ter uma ideia, a preocupação, né, do especialista que estava com a gente, que chama Guilherme Aquino, do Instituto, né, de Segurança Cibernética lá do Inatel, eles estão fazendo um programa, na verdade, nas escolas, para ter uma ideia de segurança cibernética. Então, a pergunta que ele fez lá para os adolescentes, para ter uma ideia, ele falou assim, olha, as fotos que vocês têm no celular, tem senha? Nem senha no celular tem. Aí a molecada parou na hora e começou a colocar senha, para você ter uma ideia, né? Para você ver onde chega, né? Vale a gente lembrar o seguinte, em tese, né, falando em tecnologia, tudo aquilo que tem um circuito lógico e tem um software lá dentro incorporado e que tem uma porta de comunicação com o mundo exterior, hoje, falando de comunicação sem fio, até a sua Smart TV em casa pode ser hackeada. Então, teoricamente, tudo que tem uma comunicação poderia ser hackeado. Hoje você pode hackear uma UTI. Você tem equipamentos de terapia intensiva hoje que podem ser hackeados porque eles se comunicam. Você tem, por exemplo, glicosímetros que são usados por pacientes diabéticos. Esses glicosímetros ou aparelhos de pressão, eles já têm essa comunicação incorporada. Então, eles se vinculam a uma base de dados que o médico se utiliza, ou, enfim, a equipe de saúde se utiliza, e ele faz essa transmissão de maneira automática. Então, nada impede de que esses produtos sejam hackeados em algum momento. É por isso que a segurança cibernética... E ela vai ser uma coisa dinâmica, né, no mundo, porque quanto mais você cria proteção, mais alguém tenta quebrar essa proteção para algum fim escuso, né? Ele até comentou que lá no Instituto onde ele trabalha, eles recebem 15 mil tentativas de entrada no sistema deles.
15 mil por mês. Tem noção? É muita coisa, né? A gente nem percebe isso daí. Porque ele criou um sistema que vai quantificando. Vai, olha, uma, duas, né? Pode ser desde uma tentada de quebra de senha, pode ser até um phishing, né? Que é aqueles e-mails que a galera manda para vocês, uma tentativa de entrada na rede mesmo, e assim vai. Mas, Roberto, voltando um pouquinho para o nosso assunto aqui, os seus clientes, quando fazem o processo de certificação, eles reclamam muito ou não? Como que é? Qual que é a dificuldade que eles têm lá? Reclamam bastante. A primeira coisa que eles perguntam é quanto tempo demora. Eu acho que é a pergunta que eu escuto todo dia, na verdade. A primeira pergunta que o cara me liga e fala assim: ô Carrinho, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso certificar um produto. Eu falei: legal, vamos ver. Ele fala: mas quanto tempo demora? Né? E isso é uma questão complicada. Mas bom, a gente tenta dar uma ideia de tempo, na verdade, o processo de certificação, né? Mas eu digo que todo o processo, né, de serviço é uma troca. Então, para eu poder fazer uma análise de um relatório de ensaio, por exemplo, eu preciso do relatório de ensaio, não tem como, né? E aí tem duas formas. Alguns não têm o relatório de ensaio, então tem mais esse tempo, e alguns importadores acabam saindo um pouco na frente, porque às vezes o fabricante lá fora já tem os ensaios. Até uma dica, importador, que você for negociar lá com o pessoal e é um dispositivo médico, precisa de certificação, já coloca isso no contrato, preciso dos relatórios de ensaio, porque depois é uma briga, né? O cara não manda e tudo mais. Mas, enfim, mas se a gente pensar que ele precisa fazer um ensaio aqui no Brasil, por exemplo, o mínimo que ele vai ter que esperar são 60 dias para ter o relatório de ensaio na mão. Então, olha só, né? Então, por isso que depende um pouco a resposta. Mas se ele já tiver o relatório de ensaio na mão, a próxima etapa, né, eu já posso fazer análise do relatório, mas o próximo gargalo que eu vou ter é a minha auditoria de fábrica. E aí depende muito da cultura de cada país que nós estamos falando. Se a gente falar da Europa, o europeu gosta de se preparar para o processo de auditoria. Então, eu não consigo agendar uma auditoria para a semana que vem, por exemplo. Ele vai pedir pelo menos um mês, porque ele vai querer saber quais os requisitos, o que vai implicar, e aí eu vou conseguir chegar lá. Na China, esse processo é um pouco mais rápido. Eles, né, em 2 semanas eu já consigo agendar uma auditoria. Mas nos Estados Unidos também é um pouco mais moroso. Então, vamos pôr aí mais um mês para eu poder fazer o processo de auditoria. Eu tendo todos os documentos em mãos, aí o nosso processo interno é relativamente rápido. Né? Em 1 semana eu consigo te dar os retornos e te dar as demandas que vocês precisam, né? Sobre a documentação. Mas um tempo bom, Roberto, de certificação, eu diria que nós já vivenciamos, foram de 3 a 6 meses. Isso é um tempo bom. Porque, às vezes, tem muitos pontos que precisam ser alinhados, né? Às vezes, o fabricante tem que adequar um documento, adequar um gerenciamento de risco, mandar o gerenciamento de risco. Eu percebo também que, às vezes, o pessoal de fora tem um certo receio. Eu vou mandar meu documento, mas, poxa, isso aqui é a alma do meu produto, vou mandar assim, né, para vocês, né? Então, é isso. Então, se for a questão do tempo, vai depender um pouco de alguns fatores, se tem um ensaio ou não, o quão pronto está a documentação daquele requerente, daquele solicitante, mas eu diria que um tempo aí razoável, que a gente já vivenciou, 3 a 6 meses ali é um tempo mais ou menos. E é importante também ressaltar o seguinte, que diferentemente da solicitação de certificação de boas práticas, na questão do certificado de conformidade, a gente só consegue dar entrada no pedido de notificação ou de registro com o certificado em mãos. Então, em regulatório, a gente sempre faz a contagem do prazo para trás, nunca para frente. Então, eu preciso ter o produto registrado, notificado na data tal. Bom, você começa a contar os prazos para trás. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. O produto não foi testado, é um produto novo. Você precisa de amostra do produto? Quantas amostras você precisa de produto para poder trazer para o Brasil, por exemplo, e fazer o teste no laboratório? Legal, essa é outra pergunta importante, porque, às vezes, o que acontece também? Às vezes, o cara aqui no Brasil, ele até tem um contato bom lá fora, sabe? Mas o que acontece? Ele quer trazer partes e peças e montar no Brasil. Porque ele acha que é mais rápido, porque acha que a tributação é menor, por diversos motivos ele quer fazer isso, certo? Só que ele tem que entender que, nesse momento, ele virou fabricante do produto, né? Então, todos os ensaios ele vai acabar submetendo aqui no Brasil também. E aí que é o ponto, ele vai precisar de uma amostra. No mínimo, uma amostra ele vai precisar, né? Mas, isso, se nós formos nas condições perfeitas de temperatura e pressão ali. Mas eu sempre falo para eles, e se queimar a sua amostra durante o ensaio, você faz o quê? Você vai tirar a sua amostra para consertar a sua amostra? Então, às vezes, essa questão de ensaio é, de fato, um item bem peculiar. Tem empresas que só têm aquele protótipo para ensaiar. Né? É um protótipo mesmo, ele acabou de criar aquele produto. Né? Então, eu diria que uma amostra seria legal. Mas,
Quando é alguém de fora, quando é um importador, a nossa sugestão para eles é: tenta primeiro ver se você não consegue já ter esses ensaios prontos lá, por uma questão de assumir a responsabilidade. Se der um problema de ensaio aqui e for na mão do importador, como que você vai atuar na amostra? E se o cara lá der problema, ele é o fabricante. Queimou a fonte, pô, ele que projetou a fonte, ou pelo menos as especificações que a fonte deveriam ter, né? Então, esse que é o ponto, né? A amostra, eu não preciso ter uma amostra aqui no Brasil para certificar, né? Então, resumindo, se eu for importador, eu já tenho relatório de ensaio, eu não preciso ter amostra aqui no Brasil. Eu vou precisar dos relatórios de ensaios válidos para poder fazer a análise, né? Esse que é o ponto. Aí entra na questão de ser um laboratório acreditado, né? Se aquele projeto que foi ensaiado é o mesmo que está sendo produzido, e assim vai. Existe muito problema de versão de norma, né? Antes existia mais o problema. Então, as normas são definidas pela IN 116 da Anvisa. Então, a Anvisa ela faz uma lista das normas lá e ela coloca as datas vigentes, né? Vigente é o seguinte, quando vai entrar em exigência, né? Em vigência aqui no Brasil. Hoje está melhor essa questão, porque é o seguinte, vamos dizer que a Anvisa colocou uma norma lá, né? Que a versão dela, a edição é 3.2, e o fabricante lá fora já tem a versão 4. Ah, eu posso aceitar? Posso, porque na resolução e na portaria do Inmetro, fala que se o fabricante tiver uma norma mais recente, eu posso aproveitar. Então, ou seja, eu não vou fazer um downgrade para ele poder, não, se ensaia na nova norma, eu quero na norma antiga, né? Então, não precisa. Antes era um dilema, porque ele tinha que ensaiar exatamente na norma que ele tinha. Agora não, ficou melhor isso, né? Então, eu sempre tenho que usar a norma vigente. E isso gerou, através da IN 116, a nova portaria, vamos dizer que eu tenho um certificado hoje, certo? Está válido. E vamos dizer que ele vai mudar até o final do ano, para a nova versão da norma, nova versão. Então, eu já começo a exigir dele a nova versão da norma, né? Então, eu tenho sempre que exigir do fabricante que ele esteja antenado com a atualização das normas. Então, gente, não adianta ficar só esperando o input na hora do momento de certificação. O momento de certificação hoje é todos os anos, é todos os momentos, né? Então, se teve uma atualização de acordo com a IN, porque é assim que a Anvisa se comunica com o mercado de atualização de norma, é importante estar antenado se não existe uma norma nova, né? Por exemplo, uma norma que está entrando em vigor agora, que nós estamos cobrando dos nossos clientes, é uma norma de usabilidade, né? Tem a 62366, né, que fala exatamente no ato lá do software, ela já tem uma versão -1 de 2015. Então, essa versão nós já estamos cobrando dos clientes. Por quê? E cobrando agora, porque ela vai entrar em vigor a partir de dezembro desse ano. Então, ou seja, em janeiro já tem que estar com o certificado atualizado. E aí eu mando lá para o Roberto. É importante também ressaltar o seguinte, que se você tem, por exemplo, um teste, você tem um certificado, um test report lá, um relatório de teste, e um certificado com base na norma X, versão 1, e quando a Anvisa for analisar o teu produto já está na versão 2, a Anvisa ou ela vai exigir o certificado da versão 2, ou ela vai indeferir o teu processo. Então, ela quer, no momento da verificação do processo, pelo técnico da Anvisa, ela quer que o certificado apresentado seja o certificado da versão mais recente. É por isso que o Marcelo está falando que ele cobra antecipadamente. Porque não é só uma questão da cobrança antecipada, a questão é que, depois desse prazo todo que ele falou, a gente precisa se apropriar disso, montar o processo e mandar para a Anvisa. Então, no momento em que o técnico da Anvisa descer os olhos, deitar os olhos sobre o processo, esse processo ele tem que estar com documentação atualizada. O que me leva a uma outra pergunta para você. Por exemplo, produtos importados, ou mesmo produtos nacionais já testados. Então, você tem lá um test report, você tem um relatório de teste. Esse relatório de teste ele tem um prazo, ele tem um tempo de vida máximo, ou seja, depois de 2 anos a Anvisa não aceita, ou o Inmetro não aceita, ou posso ter um teste feito há 5 anos atrás e vai ser aceito ainda? Boa, essa é uma pergunta também que, antigamente, tinha outras portarias. E essas portarias estabeleciam um prazo para você utilizar um relatório de ensaio que você fosse receber. Então, a portaria, antigamente, não é a vigente, tá, gente? Antes, ela preconizava um ensaio de até 2 anos. Mas isso, com a portaria chamada Portaria 384, ela derrubou isso. O que ela fala, a portaria? Ela fala o seguinte, que no momento do processo de certificação, vocês têm que estar com as normas vigentes, ou seja, as vigentes, ou que está na IN 116, ou mais atual, né? Então, a 116 é a base, menos que ela não dá. Você tem que ter uma versão a mais atualizada, ou pelo menos aquela lá.
né, para você poder fazer o processo de certificação. Então, essa questão de ter validade do relatório de ensaio não existe mais. Qual que é outro ponto que nós observamos também? É se o projeto, se o produto ensaiado é o mesmo que você tem no processo produtivo, né? Então, não adianta você ensaiar um produto A e no processo produtivo você incrementou outras coisas lá, né? Então, ou seja, aquele ensaio, ou ele deve ser reavaliado ou reensaiado, né, em algum momento, para ver se aquela nova versão do produto ainda está válida com aquele relatório de ensaio, né? Eu costumo brincar, eu falo que isso é o que a gente chama na área regulatória de consistência documental, ou seja, o que começa aqui tem que terminar ali. Então, é a máquina de fazer linguiça, né? Eu falo, você enfia um porco de um lado, não pode sair um boi do outro, não tem essa mágica. Você enfia o porquinho de um lado, tem que ser linguiça de porco do outro, né? Não tem jeito de você enfiar um porco aqui e sair um pernil de boi do outro lado. Isso às vezes acontece, às vezes em boa parte você vê empresas vendendo coisas que não é exatamente o que está certificado ou registrado. Ao longo do tempo elas vão aperfeiçoando seus processos, seus produtos e deixam as coisas de lado. O que me leva a uma próxima pergunta. Você emitiu um certificado de conformidade. Eu queria saber se esse certificado tem prazo de validade e, 2, em que condições o solicitante tem que voltar para você e falar para você, olha, eu preciso saber se eu preciso emitir um novo certificado. Legal. O certificado o projeto de um produto, ele é um projeto vivo, então ele sofre alterações, serve novos planejamentos, novos planos ali, às vezes de aplicação ou alteração, e até às vezes uma mudança de tecnologia mesmo em si, né? Então, o certificado hoje, pela Por 384, ele não tem mais validade, ele não vale por 5 anos como era antigamente, né? Ele se mantém ativo desde que o organismo de certificação, o OCP, né, como a AQC, por exemplo, faça os processos de manutenções dele, né? Então, ele tem uma data limite ali, que é até 15 meses para poder fazer o processo de manutenção. Então, como que nós trabalhamos? Nós mandamos o comunicado, olha, o certificado está no período de manutenção. Então, ele só se mantém vivo se você fizer a manutenção. Em qual condições eu reviso o certificado? Eu reviso quando tem revisão de projeto. Olha, eu fazia assim, agora eu faço assado, eu mudei uma placa, eu mudei o gabinete, eu mudei, né, alguma coisa, um display, por exemplo. Ou numa situação de revisão de norma, né, uma atualização normativa, que ele me manda um novo relatório de ensaio, por exemplo. Aí eu emito uma revisão daquele certificado e entrego para ele, né? Então, só não esqueço, né, Roberto, de submeter o novo certificado para a Anvisa, porque senão vai ficar uma coisa discrepante no mercado. A gente estava até conversando sobre um caso, antes de entrar aqui, que o cliente recebeu o certificado, mas esqueceu de mandar para a Anvisa. A Anvisa, depois de um tempo, fez o quê? Foi lá e cortou o registro. Uma pergunta para você. Aliás, não é nenhuma pergunta. Você pode explicar para a gente um pouquinho essa questão do laboratório acreditado? E sobre o ILAC, o que é o ILAC, o que é a acreditação de um laboratório? Legal. Essa é uma questão importante para os importadores, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje, o Inmetro, assim como nós somos acreditados para oferecer o serviço de certificação, os laboratórios também são acreditados. E eles são acreditados por normas, né? Então, por exemplo, 60601, ele é acreditado para aquela norma. 60601-1-2, ele é acreditado para aquela norma, né? Seguinte, o Inmetro, ele é um signatário de reconhecimento mútuo do ILAC. O ILAC é uma agência maior, né, um instituto maior, no qual tem vários signatários. Em uma linguagem menos técnica, são os Inmetros dos outros países, né? São os agentes reguladores dos outros países. Então, por exemplo, o agente regulador da China é o CNAS. Então, ele é um signatário do ILAC. O Inmetro também é um signatário do ILAC. Então, esse acordo de reconhecimento é o seguinte: os laboratórios que o ILAC acreditar, né, tiver o escopo acreditado, o Inmetro aqui, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ele está dentro desse acordo de reconhecimento mútuo, né? Então, olha, o CNS acreditou lá, é a primeira coisa que a gente faz. Quando você recebe um relatório de fora, o pessoal da parte técnica entra no site do CNAS e procura lá, laboratório, o que nós pegamos? O endereço e o nome do laboratório, né? Ele vai bater a acreditação lá. O que eu faço depois? Eu vejo a norma que ele ensaiou e vejo se a norma está lá, né? Basicamente isso, cara crachá. Então, é por isso que existe, às vezes, né,
Às vezes, algumas pessoas entendem que é um benefício do pessoal de fora. Não, é que o pessoal de fora já fez a concepção do produto pensando nas normas e nos ensaios, né? Então, eu acho que uma mudança boa aqui no Brasil quando vocês fizerem um produto, o fabricante nacional também já sair com essa coisa, né? O que acabam utilizando é o processo de certificação para adequação do produto. Então, acaba onerando, porque o ensaio de certificação ele é mais caro que um ensaio, por exemplo, para você ver um ensaio de adequação. Vai ter indas e vindas e vai ter frustrações, né? Porque se ele entrou no processo de certificação, e o que ele está esperando? O certificado. Mas se ele está num processo ainda de adequação, não vai sair o certificado, né? Ele vai ter que adequar, volta, vai, volta, né? Então, seria uma boa prática fazer adequação. Tudo, né? Então, por isso que é assim, tem esse acordo, e esse acordo é importante, usem isso, né? Mas é aquilo que eu falei, faça um contrato com o fabricante e coloca lá. Não façam só o valor. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou comprar esse produto por um valor bom, vai ser bom no mercado, tecnologia é fantástica. Já vi muitos projetos morrerem, porque quando a gente começou a comunicação com o fabricante, falou assim, me manda o seu relatório de ensaio. O cara falou assim, não vou mandar. Me manda o seu gerenciamento de risco. Não vou mandar. Eu falei, então, como que nós vamos certificar? Né? Mais ou menos isso. Lembrando que essas exigências elas são multilaterais, né? Quer dizer, não é só... Como brasileiros, eu sei que vários de nós temos várias críticas às coisas do Brasil, mas tem que lembrar que as exigências na área técnica, nesse ambiente técnico, elas também são feitas lá fora. Ou seja, se quiser exportar um produto brasileiro, você também tem que atender um caminhão de normas. Então, assim, o que o Brasil faz aqui não é muito diferente do que acontece no mundo, né? É claro que todo o país, eu falo que na área regulatória, uma das funções da área regulatória também é um pouco de proteção de mercado do país. Então, claro que todo o país sempre tem suas particularidades, suas peculiaridades, mas, em grande parte, os países pedem as mesmas coisas. Eu tenho uma outra pergunta para você, que é a seguinte, muitas vezes a gente recebe um certificado que fala do acessório A, B e C, mas quando o pessoal me manda o manual para fazer o registro na Anvisa ou a notificação, você percebe que nem sempre essa relação bate. Como é que a gente trata isso? Isso é fundamental, porque às vezes o acessório faz parte do projeto de segurança do produto, né? Dependendo do tipo de acessório, se a gente falar de uma parte aplicada, por exemplo, né? Tem até ensaios que levam à parte aplicada. Então, o primeiro ponto, quando o fabricante ele quer incluir até um acessório, né? Isso é importante que esteja relacionado os acessórios no certificado de metro, para depois a Anvisa não perguntar para ele, olha, mas cadê esse acessório aqui? Cadê esse tal coisa, né? Então, aí é cara crachá também, está lá. Mas qual que é o outro ponto que nós vamos avaliar? É a questão de risco daquele acessório. Precisava ser ensaiado ou não? Precisaria estar dentro do sistema ensaiado, né? Então, ou seja, você pega só o produto, a fonte e aquele acessório X ou Y, né, que foi ensaiado junto. Então, a gente vai fazer uma avaliação de risco se aquele acessório impactaria ou não no resultado de ensaio de segurança elétrica ou uma perturbação eletromagnética, por exemplo, né? Então, é crucial que esse acessório esteja listado, né, se ele quer de fato, e até mesmo questão de concorrência. Já vi muita gente assim, olha, a licitação pediu lá, mas tem que ter esses acessórios. Aí o cara manda o certificado, né, às vezes não bate, né? Uma outra pergunta que eu tenho para você sobre acessório é o seguinte, quando um acessório é de uso exclusivo, a Anvisa entende que ele pode ser registrado com o produto principal. Mas você tem fabricante só de acessório no mundo, por exemplo, você tem fabricante só de transdutores. E aí, como é que a gente trata isso na esfera da certificação? De novo, eu vou ver como foi considerado isso no ensaio também. Porque acontece, eu tenho, por exemplo, um exemplo que a gente tem dentro lá. Ele tem um monitorzinho, né, que é fabricado na Malásia, e o acessório dele é fabricado na Bulgária. Mas o relatório de ensaio que ele me mandou, ele considerou os dois produtos, por mais que sejam 2 unidades fabris. E nós cobrimos as unidades fabris no processo de autoria, entendeu? Então, a gente acaba, às vezes, relatando, dentro do processo do relatório de certificação do IMET, por exemplo, algumas unidades fabris, né? Ou então, temos casos até que ele separou em 2 certificados, para falar a verdade, né? Tem algum caso que ele falou, olha, esse cara aqui da Bulgária, eu vou entender como ele um dispositivo médico, eu vou fazer um certificado só para ele, porque ele tinha um ensaio, né? Ele, no momento, a principal resposta é, no momento do ensaio, ele considerou tudo isso daí, né? Esse foi o ponto. Tem mais uma pergunta sobre acessório, que acessório é um terreno pantanoso, né? É polêmico acessório, hein? Se, por exemplo, eu sou um fabricante de acessório e a única coisa que eu estou alterando nesse acessório, por exemplo, é o conector, então vou fazer com que esse acessório sirva
com o modelo A, B, C, D, F dos diversos fabricantes. Quando você recebe o test report, você vai gerar um test report, esse acessório ele tem que ter sido testado com todos os produtos aos quais ele se propõe servir? E essa é uma pergunta muito boa. Acontece o seguinte, acontece muito com endoscópio, sabia? A galera pega os endoscópios aí e fala assim, olha, eu vou usar esse endoscópio aqui só para, né, vou registrar só ele. Ah, mas esse meu endoscópio, ele faz com a marca A, B, C, D, E, F, G. Aí eu pergunto para você, né, será que esse produto foi testado com todas essas marcas? Agora, você pensa o seguinte, será que a processadora lá de imagem permitiu que você fizesse o teste com aquele acessório, né? Então, normalmente, o que a gente vê, difícil encontrar, Roberto, que aquele é o ensaio que atenda a todos. O que a gente consegue observar é que, se for da mesma marca, né, pega a mesma marca, eles ensaiam junto. Então, eles conseguem garantir a segurança e a eficácia daquele conjunto. Mas quando tira da marca, né, um fabricante só daquele acessório e quer juntar com um dispositivo médico, aí eu nunca vi o relatório de ensaio pronto. Mas a Anvisa vai pedir, né, que demonstre a eficácia e segurança, né? A preocupação da Anvisa, como eu falei anteriormente, a principal preocupação deles é a segurança e a eficácia. Então, você tem que ter, na verdade, você tem que ter uma sobreposição de tudo que você está falando, tanto na área da metrologia, quanto de certificação, quanto na área regulatória. Então, não adianta você testar, como eu falei anteriormente, não adianta você testar um modelo e querer registrar 5, porque a Anvisa ela vai pegar no pé, vai falar, não, teu teste é para isso aqui, não é para aquilo lá. A gente tem até clientes que chegam vamos dizer, aos usos e costumes de testar um modelo que eles acham que é mais crítico e tentar registrar um monte de coisa que eles acham que é menos crítico. Às vezes até produto de diferentes naturezas. Ele fala, não, mas é que eu fabrico isso, fabrico aquilo, fabrico, por exemplo, válvula cardíaca. Então, eu já testei válvula cardíaca, eu acho que o meu teste, que é mais crítico, serve para tudo. Não, não é isso que a Anvisa entende. A Anvisa entende que pão é pão, queijo é queijo, presunto é presunto, e por aí vai, cada coisa no seu lugar. Tudo pode compor uma outra coisa, mas cada coisa no seu lugar. Exatamente. Bom, gente, acho que está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, nosso tempo aqui é alocado para isso. Roberto, eu queria que você fizesse as considerações finais e depois a gente agradece o pessoal por estar presente aqui com a gente. Bom, o recado que eu posso deixar é o mesmo recado com o qual eu comecei. O profissional na área regulatória, na área de gestão de sistemas da qualidade, na área de certificações, ele tem que estar com o radar ligado 24/7. Tem que prestar atenção no que está acontecendo, tanto na Anvisa, quanto no Inmetro, quanto na Anatel. E, se vocês olharem depois no YouTube, lá tem uns vídeos meus que falam, onde eu ensino, inclusive, o que é uma lei, o que é um decreto, o que é um regulamento, o que é uma RDC e tal, e como aquilo deve ser lido. Então, nunca percam de vista os considerandos. Sabe aquele considerando tal, considerando tal, considerando tal? Aquilo vai te ajudar bastante a interpretar o racional da Anvisa, depois dentro de uma resolução, dentro de uma portaria, dentro de uma instrução normativa. A Anvisa ela tem uma resolução, na verdade, ela dentro do regimento interno da Anvisa, você tem lá descrito o que é uma portaria, o que é uma resolução, o que é uma resolução de diretoria colegiada, para que serve cada instrumento desses. É importante conhecer, porque se você não conhece, cada coisa vira uma surpresa e vira um Kinder Ovo, né? A surpresa nunca é uma surpresa legal. Ninguém nunca vai ganhar uma Ferrari num Kinder Ovo, né? Não vai, não vai. Então é isso, tem que ficar ligado, tem que ficar o tempo inteiro. Essa é uma área muito técnica, né? A área regulada é uma área muito técnica. Se não quiser atuar na área técnica, é o que eu falo, você tem que vender meia, sei lá. Tem que fazer outra coisa, mas não entrar na área médica. Se entrou na área médica, é a diferença de você jogar pelada no fim de semana com os amigos, você joga descalço, no meio da rua, ou você entrar para um time profissional. Se você for um atleta profissional em qualquer lugar, você vai ter requisitos a cumprir, não tem jeito. Perfeito. Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença de vocês aí. E é isso aí, tá? Acompanhe a gente lá nas redes sociais, por favor. Todo esse conteúdo vai estar lá, a Bárbara vai mandar lá, né, Bárbara? Em algum momento, quando fizer a edição, o link fizer a edição para a gente. Ele vai cortar aquele susto que eles deu em vocês, foi programado, tá bom? É isso aí. Obrigado, gente.